Pensa um pouco no nosso corpo. Ele é basicamente uma comunidade com trilhões de células, todas trabalhando juntas numa harmonia incrível. Mas o que impede que tudo isso se desmonte? O que mantém essas células unidas para formar a nossa pele, os nossos órgãos? A resposta está numa espécie de supercola biológica, uma engenharia microscópica que a gente vai desvendar hoje. E olha, essa pergunta é bem mais profunda do que parece. Não é só questão de amontoar as células. Elas precisam se grudar com muita força, precisam conversar umas com as outras e colaborar para criar barreiras que são, ao mesmo tempo, resistentes e inteligentes. A chave para tudo isso está em estruturas super especializadas que funcionam como zíperes, botões de pressão e até linhas de comunicação direta. São as junções celulares. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada geral nos 4 grandes blocos de construção do corpo. Depois, a gente vai dar um zoom em um deles, o tecido epitelial. Em seguida, vamos mergulhar na caixa de ferramentas que une as células desse tecido. E para fechar, vamos descobrir como elas fofocam, ou melhor, como se comunicam. Vamos lá? Ok. Começando do começo. Pode até parecer mentira, mas toda a complexidade do corpo humano, sabe? Do cérebro até o dedinho do pé. É construída com base em só 4 tipos de tecido. É como se fossem os 4 ingredientes principais de uma receita absurdamente complexa. E aqui estão eles: o epitelial, que é o especialista em barreiras, o conjuntivo, que dá sustentação e preenche espaços, o muscular, que gera movimento, e o nervoso, que comanda tudo. Todos são fundamentais, claro, mas hoje o nosso foco vai ser no mestre das fronteiras, o tecido epitelial, o grande perito em revestir e proteger. E por que focar justo nele? Porque ele é literalmente a fronteira do nosso corpo. É a nossa pele, que nos separa do mundo lá fora, e é também o papel de parede de todos os nossos órgãos e dutos por dentro. Ele funciona como um porteiro super criterioso que decide o que entra e o que sai. E a arquitetura dele é simplesmente genial. Repara só como as células são coladinhas umas nas outras, quase como tijolos no muro, com quase nada de cimento entre eles. Isso já cria uma barreira física poderosa. E um detalhe muito curioso: ele não tem vasos sanguíneos próprios. Ele pega emprestado os nutrientes do tecido vizinho, que fica logo abaixo. É uma organização perfeita para a função que ele tem. Agora, olha que coisa fascinante. Uma célula epitelial não é igual em todos os lados. Ela tem o que a gente chama de polaridade. Dá para pensar nela como uma casa. Tem a parte de cima, o domínio apical, que está voltado para o lado de fora ou para uma cavidade. Tem as paredes laterais que se conectam com as vizinhas e tem a base, o domínio basal, que prende ela no terreno. Cada lado tem um trabalho diferente, e essa organização é a chave de tudo. E isso nos traz direto para o coração da nossa história, as junções celulares. São essas estruturas especializadas, que ficam principalmente nas paredes laterais, que mantêm as células epiteliais grudadas umas nas outras, transformando um amontoado de células numa barreira firme e funcional. Esse diagrama aqui é o nosso mapa. Ele mostra a variedade incrível de conexões que uma célula pode ter. Lá no topo, a gente vê as que selam tudo. Mais para baixo, as que dão força e ancoram. E espalhadas por aí, as que permitem a comunicação. Vamos dar uma olhada em cada uma? Começando lá de cima, temos a junção de oclusão. Imagina um zíper daqueles de saco impermeável que fecha e veda completamente o espaço entre 2 células. É exatamente isso. Por ali, não passa nada. Se alguma substância quiser atravessar a barreira, ela é obrigada a entrar na célula para ser inspecionada. É o verdadeiro controle de passaportes do nosso corpo. Resumindo então, a junção de oclusão é o selo, é o cadeado. E quem são as peças desse cadeado? São proteínas com nomes bem sugestivos, claudinas e ocludinas, que se entrelaçam para criar essa barreira super seletiva. Elas são as guardiões da fronteira celular. Logo abaixo desse zíper, a gente encontra a zônula aderente. Pense nela como um cinto de força que dá a volta na célula inteira. A função dela não é vedar, é dar resistência mecânica. Ela conecta o esqueleto de uma célula com o da vizinha, criando uma rede contínua que distribui qualquer tipo de tensão. É por causa dela que o tecido não se rasga fácil. E se a zônula aderente é um cinto, os desmossomos são como rebites de aço. São pontos de solda super fortes, espalhados em locais estratégicos. Eles não formam uma faixa contínua, mas ancoram os filamentos mais parrudos da célula, os filamentos de queratina.
É graças a eles que a nossa pele é tão resistente. E por fim, lá na base, temos os hemidesmossomos. O nome já entrega, são meio-desmossomos. A função deles não é conectar uma célula com outra. Eles funcionam como âncoras, prendendo todo o lençol de células epiteliais na sua fundação, que é a lâmina basal. É isso que impede que a nossa epiderme simplesmente se descole da derme. Mas, como eu disse, as células não só ficam grudadas. Elas precisam coordenar o que estão fazendo em tempo real. E para isso, existe um tipo de junção que é simplesmente espetacular. Agora, vamos falar de comunicação. As junções comunicantes, ou gap junctions, são túneis que ligam diretamente o interior de uma célula ao da sua vizinha. É uma ponte direta. Por esses túneis passam pequenas moléculas, íons, sinais elétricos. Isso permite que um grupo inteiro de células trabalhe em sincronia perfeita, como se fosse uma única entidade. E como esses túneis são feitos? Bom, cada célula constrói metade do túnel, uma estrutura chamada conexon. Esse conexon é formado por 6 proteínas, as conexinas, que se juntam formando um círculo. Quando os meio-túneis de 2 células se encontram e se alinham perfeitamente, pronto, a passagem se abre e a conversa começa. Então, a grande sacada é essa. Não se trata de um único tipo de cola, mas de uma caixa de ferramentas super completa. Os zíperes vedam, os cintos e os rebites dão força, as âncoras fixam tudo no lugar e os túneis coordenam as ações. É essa combinação que transforma um monte de células num tecido funcional, resistente e inteligente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é fundamental. A integridade do nosso corpo depende dessas conexões minúsculas. Então, o que acontece quando essa supercola celular começa a falhar? O resultado pode ser desde doenças de pele que formam bolhas terríveis, até problemas de absorção no intestino e muito mais. No fim das contas, a nossa saúde depende da força desses laços invisíveis.